Antes de a gente entrar no assunto de somadores, a gente precisa dar uma olhada na representação dos números. Até agora a gente já sabe representar números inteiros, e é a representação posicional que a gente está acostumado. O bit i é multiplicado por 2 elevado a i, para tantos bits quanto seja a largura da representação. E a gente consegue representar números positivos. Nos interessa olhar agora a números negativos. Por exemplo, a gente poderia usar a representação óbvia para 0, que é 0, 0. Estou desenhando as coisas em 8 bits, para ficar mais fácil da gente entender. E também cabe no papel. A gente tem uma representação óbvia para 1, que é a representação que a gente já está acostumado, mas a gente não tem uma representação óbvia para o menos 1. Em particular, tem uma coisa super importante que a gente quer, é que mais 1, menos 1 seja 0. Porque senão a nossa aritmética toda fica um bocado confusa. Então a gente precisa encontrar uma representação para o menos 1 que satisfaça essa propriedade aqui. Mais 1 menos 1 tem que dar 0. Bom, como é que funciona a soma normal? Bom, 1 mais 1 dá 2. Ou, posto de outra forma, 1 mais 1 dá 0 e vai 1. E aí dá 2. O vai 1 aqui é que é o importante agora na nossa conversa. Então, eu preciso descobrir o que colocar aqui, de tal forma que 1 mais essa coisa aqui dá 0. A única maneira que a gente tem para essa coisa aqui, mais 1 ser 0, é colocar 1 aqui. Então, 1 mais 1 dá 0 e vai 1. Então, agora a gente tem a seguinte soma. Eu tenho o vai 1, o 0 dessa posição e alguma coisa que eu não sei o que é, que tem que resultar em 0. A única coisa que somada com 0 mais 1 e não sei o que para dar 0, tem que ser 1 aqui também. Então, o bit dessa posição também é 1. Só que 1 mais 1 dá 0 e vai 1. Então, de novo, o que eu coloco nessa posição? Que somado com 1 do vem 1, esse é 1 que vem, mais 0 mais qualquer coisa vai dar 0. Bom, já está desenhado aqui no papel, eu tenho que colocar 1 aqui também. Ok, próximo. Lembrando, o vem 1 mais 0 mais 1 dá 0 e vai 1 ele também. Então eu caio nessa situação aqui de novo, que eu tenho o vem 1 mais 0 mais a coisa que eu quero tem que dar 0, a coisa que eu quero tem que ser 1 também. Sigo fazendo isso, eu vou descobrir que a representação para o menos 1 é cheia de 1s. Então, a representação não óbvia que a gente tem para o menos 1 é 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nós já temos uma representação boa para 0, para mais 1 e para menos 1. Eu preciso encontrar uma representação boa para qualquer número negativo. Em particular, eu quero uma representação de tal forma que essa representação seja simétrica com relação ao 0. Quer dizer, eu quero uma representação para que essa coisa aqui seja sempre 0. Quer dizer, eu quero encontrar uma forma de desenhar o menos a de tal forma que seja simétrico com relação ao 0. Menos a com mais a tem que dar 0. Bom, a gente pode começar brincando um pouquinho de álgebra. Eu passo esse cara aqui para o lado de lá. Deixa o 0 e eu vou ter menos a. Então eu tenho que menos a é igual a menos a. 0 menos a, perdão. Eu transformo esse 0 em 1 menos 1, menos a. Aí eu associo essa coisa de uma maneira esquisita, de tal forma que eu fique com 1 mais menos 1 menos a. É forma esquisita, mas ela é matematicamente válida. E mais que isso, eu quero chamar isso daqui de R. Bom, o que me interessa agora é fazer essa operação daqui e descobrir menos 1 menos a
que dá R. Então, menos 1 a gente já sabe como que é. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. O menos A, eu não sei o que é ainda. É o que eu quero descobrir. E o R, eu também não sei, mas eu também quero descobrir. Eu vou tentar descobrir o que é o menos A e o menos R ao mesmo tempo. Bom, para o bit A0, que é esse camarada daqui, eu tenho duas possibilidades. A0 é 0. Então eu tenho que 1 menos 0, esse 1 daqui, menos 0, esse 1 menos esse 0. Ele dá 1, porque o menos 0 é 1, que é a 0, barra. O resultado de 1 menos 0, que é esse camarada daqui, é 1, que por acaso é a 0 barra. Então esse cara aqui tem a 0 barra, que é o R0. No segundo caso, em que o A0 é igual a 1, eu tenho que 1 menos 1 dá 0. Esse 0 aqui, que vai nessa, que iria nessa posição aqui, perdão, esse 0 aqui é o complemento de A0. Logo, o que vai nessa posição aqui é o complemento, seja lá o que for que eu tenho aqui, aqui embaixo vai o complemento dele. Na posição do A1, no próximo, se A1 for 0, eu vou ter 1 menos o A1, o 0 do A1, que é 1, que esse 1 daqui é o A0 barra. Perdão, A1 barra. Se o A1 for 1, eu vou ter 1 menos 1, esse 1 daqui menos 1, que dá 0. Esse 0 é o complemento do A1, logo eu tenho aqui A1 barra. Eu acho que já está mais ou menos óbvio que vai ser assim para todos. Então, o que eu vou ter aqui embaixo, R, na verdade, é A barra. Porque todos os Rzinhos, todos os componentes do R são o complemento, o respectivo complemento do A. Então, a conclusão que a gente chega aqui é que menos A é igual a 1, que sobrou, mais A barra. O A barra eu descobri do R. E isso aqui é uma simplificação super interessante, super importante, porque usando essa operação aqui do 1 mais o A barra, eu consigo descobrir qual é o negativo de qualquer dos números que nos interessam. A representação que eu mostrei para vocês é chamada de complemento de 2, e ela é a representação mais usada para inteiros em computadores. Ela tem uma característica super importante que facilita um bocado a nossa vida, que para uma representação com k bits, o bit mais significativo ele vale menos 2 na potência do bit mais significativo. Então, se eu tenho uma representação com 4 bits, o bit 3 vale menos 2 na terceira, que é menos 8. Então, na representação de 4 bits, o valor, o peso de cada um dos bits é menos 8, 4, 2 e 1. Se eu quiser representar o número mais 3, eu não somo o menos 8, 4 é grande demais, 2 mais 1 é 3, que é o que nós estávamos acostumados a fazer. Agora, se eu quiser representar o menos 3, aí eu preciso ligar o bit do menos 8. Menos 8 mais 4 dá menos 4, que é quase menos 3, mas não completamente. Então eu ligo esse bit daqui também. Se eu for ligar esse bit aqui do mais 2, eu vou ficar com menos 8 mais 4 dá menos 4, mais 2 dá menos 2, que é maior do que menos 3. Então esse bit daqui fica desligado. Menos 4 mais 1, aí sim eu consigo o menos 3 que me interessa. Então essa é a representação para menos 3.
Vejamos uns exemplos na representação, agora com 8 bits. Como que a gente representa mais um? Mais um é nosso velho conhecido. Esse bit é 0 porque mais um é positivo. 64, 32, todos esses são grandes demais. Então eu fico lá com o meu 1. Como que eu represento menos 1? Bom, menos 1 é menos 128 mais 127. Aí eu consigo menos 1. Então, o menos 128 fica ligado. Se eu somar esses camaradas todos aqui, eu vou ter menos 127. 64 e 32 dá 96. 96 mais 10 dá 106. 108. 126, eu acho. Dá 127. Façam a soma vocês. Essa é a representação de menos 1. Como é que a gente representa menos 125? Eu vou ter menos 128, mais quanto para representar os 125? Bom, se eu somar 3, eu fico com 125 que me interessa. Então, somo 3 com o menos 128. Menos 128, menos 127, menos 126, menos 125. Os outros bits todos são 0. Como é que eu represento menos 4? Para chegar em menos 4, eu tenho o menos 128 mais 124. Então, 128 fica ligado a 64 com 32 dá 96, com 64 com 32 dá 96, mais 16, 6 e 6, 12 vai 1, 10, 112, é isso, né? 112 mais 8 dá 120, 124 mais 4. Então, eu ligo 64, ligo 32, ligo 16, ligo 8 e ligo 4 também. E essa é a representação do mais 4. Nós já temos uma representação com propriedades de aritmética que até agora são boas o bastante. Só tem um probleminha. A representação às vezes espirra, e esse espirro é consequência do número limitado de bits que a gente tem para a representação. Por exemplo, se eu estou usando uma representação com 3 bits, eu vou usar 3 bits que é para o desenho ficar simples, o bit 2, que é o bit mais significativo, acaba sendo o bit de sinal. E o conjunto Z, representado com 3 bits só, vai do menos 4 até o mais 3. Notem que se eu deixar o 0 de fora, eu tenho 4 negativos e 3 positivos. Tá? Essa representação é assimétrica com relação ao 0. Se eu disser que 0 é positivo, bom, aí é 4 e 4. Mas, de qualquer forma, a magnitude dos negativos é 1 a mais do que a magnitude dos positivos. Se eu estou usando pouquinhos bits, isso faz muita diferença, mas se eu estou usando 16 ou 32 bits, a diferença percentualmente já começa a ficar bem pequenininha. Bom, se eu desenhar esse conjunto aqui numa roda, fica mais fácil da gente ver a questão do espirro. Por exemplo, se eu quiser fazer a soma de mais 2 com mais 3, o mais 2 é representável, o mais 3 é representável também. Eu vou andar agora mais 1, mais 2, mais 3. Aqui a gente tem um problemão, porque eu estou somando um número válido com outro número válido e eu cheguei num resultado que é inválido. Quer dizer, eu somei 2 números positivos e obtive um número negativo. Não pode. Essa conta está errada. Notem que por acaso, né, se eu estivesse aqui usando os só inteiros, 2 mais 3 daria 5. Mas aqui, nessa representação, 2 mais 3 dá menos 3. Não pode.
Então essa situação que não pode a gente chama de overflow. Porque o resultado espirrou para além da faixa de valores representáveis. Se por outro lado eu estiver fazendo mais 2 com menos 3, aí eu ando 2 para frente aqui, 2, e agora eu volto 3 para trás. 1, 2, 3. Menos 3 em vermelho. Bom, aqui eu obtenho o resultado correto, porque mais 2 com menos 3 dá menos 1. Então essa é uma operação que é razoável, que ela é correta dentro desse conjunto de números aqui. Aí não ocorre overflow. Agora que a gente tem uma representação boa para os números, finalmente a gente pode entrar nas operações de aritmética que nos interessam. Se eu quero somar dois números, 2 bits, perdão, 0, 1, 1, 0 e 1, 1, 0 mais 0 soma e vai 1, 0 mais 0 dá 0 e não vai 1, 0 mais 1 dá 1 e não vai 1, 1 mais 0 dá 1 e não vai 1, 1 mais 1 dá 2. Essa parte da operação aqui é chamada de um somador parcial, porque falta o vem 1. Se eu acrescentar o vem 1, então nessa metade da conta o vem 1 foi considerado como sendo sempre 0, na segunda metade da tabela o vem 1 é considerado como sendo 1. 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Então, 0 mais 0 mais 1 dá 1 e não vai 1. 0 mais 1 dá 2. 1 mais 0 mais 1 dá 2. 1 mais 1 dá 3. Bom, esta é a tabela verdade de um somador completo. O somador completo tem duas saídas. Tem a saída da soma e tem a saída do vai 1. Se eu quebrar a tabela em dois, fica bem fácil de ver como é que é a soma. Vejam, quando vem é 0, o que é a coluna da soma? A coluna da soma é o ou exclusivo de A e B. No lado de cá, de novo, se eu olhar a coluna da soma, o que eu tenho aqui é o complemento do ou exclusivo da soma. Perdão, é o complemento, sim, é o complemento do ou exclusivo de A e B. Se eu levar em conta agora que aqui eu tenho V, vem é 0, e eu tenho shor, vem é 1, eu tenho shor barra, então eu tenho que a soma é A, shor, B, shor, vem. E como é que é o vai 1? Bom, o vai 1 é 1 se eu tenho A e B, e o vai 1 é 1 se eu tenho A e B. Que mais? O vai 1 é 1 se eu tenho vem e A ou B. E vem. Então aqui eu tenho vem e A ou B. Se eu usar a distributiva nesse pedaço daqui, eu tenho que A e B, ou vem e A, ou vem e B. Esse circuito daqui é chamado de um somador completo. Completo porque ele tem as três entradas, o vem 1, as duas parcelas, o A e B, e ele produz a soma e o vai 1. O circuito do somador de 4 bits, ele é praticamente igual ao que a gente faz quando faz uma soma no papel. Por exemplo, quando a gente arma uma soma no papel, a gente tem os dois números que a gente quer somar, a gente alinha as parcelas. O primeiro dígito a gente soma,
o vem para o primeiro dígito é sempre 0, porque nunca vem nada da parcela mais à direita de todos. Então, a gente soma os 2 bits, produz uma soma, vai 1. Próximo dígito, soma os 2 dígitos, produz a soma e vai 1. Os próximos 2 produz a soma e vai 1. Os próximos 2 produz a soma e vai 1 lá da última casa. Então, isso aqui é o que a gente faz no papel. O circuito é exatamente igual. O que eu tinha mostrado anteriormente do circuito que faz a soma desse pedaço, dessa parcela aqui, agora está encaixotado aqui. Aqui eu tenho o exclusivo do A, do B e do vem, e eu tenho a função que gera o vai 1, que é aquela disjunção de 3 termos. Então, para o bit 0, eu tenho um circuito que recebe 0, os 2 operandos produz a soma e um vai 1. Para o bit 1, eu tenho os 2 operandos, vem 1, vai 1 e a soma. Para o bit 2, a mesma coisa, para o bit 3, a mesma coisa. O circuito do somador é exatamente igual ao circuito, entre muitas aspas, ao circuito que a gente faz no papel. A gente desenha no papel as parcelas e a gente desenha no papel também as operações de vai 1, de soma e de vai 1. A gente produz a soma e produz o vai 1 também. O circuito faz exatamente a mesma coisa. Bom, nós vimos agora há pouco como gerar o menos b. O menos b é b barra mais 1. Isso sugere que, para fazer a subtração, a gente pode usar um circuito de soma. Eu preciso complementar o b e depois acrescentar o 1. Mas essa parte aqui, que é a parte importante, isso aqui é uma soma. Bom, soma a gente já sabe fazer. Então, esse aqui é o mesmo circuito de antes, é o circuito do somador, só que agora eu inverti as entradas do b. Eu coloquei um inversor aqui para conseguir fazer o complemento do b, o b barra. De onde eu tiro esse 1 daqui, que é a única coisa que está nos faltando para fazer a subtração? Bom, esse 1 aqui eu acrescento nessa entrada de vem 1 do bit 0. Vejam que se eu somar 1 aqui, através do vem 1, eu estou fazendo A0, B0 mais 1, o mais 1 que precisa, e completo o A e o B depois a partir daqui. O 1 tem que entrar na parte menos significativa de todas. Se eu colocar 1 aqui, eu consigo isso. Esse 1 é esse, o B barra está aqui, e o A é o próprio A. E esse é o circuito da subtração. Tem uma coisa, contudo. O vai 3 na subtração, ele é esquisito. Quando a operação é uma subtração, o vai 3 tem que ser complementado também. Ele tem que ser complementado por causa da forma como a operação é. No livro eu mostro a justificativa do porquê que ele tem que ser complementado. E o fato de que o vai é complementado também tem que ser levado em conta quando eu quero descobrir o overflow da subtração. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. No overflow da subtração, eu tenho que levar em conta que o vai da subtração é o complemento do que ele aparece na soma.